Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do projeto Juntos na Mesma Direção. Meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de casal e hoje a gente vai falar de um tema bem legal, aliás, até um estudo de caso real. Ah, um caso que eu estou atendendo em consultório. Eu estou fixando o tema aqui para que as pessoas que entrem depois, enfim, saibam do que está sendo dito nessa live. Fui traída, perdoei, mas não consigo confiar mais nele. E aí, será que alguém já passou por isso? De passar por uma traição, ter doído fortemente na carne, mas ok. Houve uma conversa depois, ele se mostrou arrependido, ou ela se mostrou arrependida. Você foi lá, perdoou. Só que os meses depois deste perdão, o relacionamento virou um inferno, porque você não conseguia mais confiar naquela pessoa. E aí é que a gente não quer julgar se aquela pessoa iria repetir, se aquela pessoa iria trair novamente, ou se não. Se ela realmente aprendeu a situação. A gente não está olhando para o lado de quem traiu, a gente está olhando para o lado da pessoa que perdoou. O inferno que vive a relação meses depois dessa traição. Mas antes da gente entrar nesse tema tão, enfim, tão espinhoso, se você já passou por isso, fique atento aí que a gente então vai falar bastante sobre isso. Vamos ver se você se identifica com algumas coisas. Vamos ver se você tomou algum dos caminhos que eu vou te dizer aqui, que está sendo tratado nesse caso real de um casal que eu estou tratando. Se você conhece alguém, por sorte, pode ser que você não tenha passado pela situação, mas você há de conhecer alguém que passou por isso. Manda, clique nesse botão compartilhar aqui e manda para essa pessoa, chama essa pessoa, porque realmente é um tema bem espinhoso. Traição, né? Traição sempre mexe muito com o casal. Antes da gente começar então a falar do tema, fui traída, perdoei, mas não confio mais nele. Eu quero só falar para vocês, né, apresentar rapidamente o projeto Juntos na Mesma Direção. Ele nasceu enfim, de uma observação de um aumento de demanda de casais procurando por terapia nos últimos tempos, principalmente durante a pandemia, e também da observação de um certo padrão. Aumentou-se o número de casais procurando por terapia, e aí, com muitos casais em terapia, eu comecei a observar padrões. Nossa, parece que o casal A e o casal B e o casal C estão realmente vivendo, parece que é a mesma situação, e que se de repente eles tivessem tal conhecimento, ou se enfim, falta tal ferramenta para eles, a vida deles poderia estar diferente. Talvez eles nem teriam entrado nesse ciclo de crise. Então, com esse intuito, foi criado juntos na mesma direção para eu vir aqui, enfim, quase que diariamente entregar um conteúdo para você, seja no formato live, que é um formato mais extenso, seja no formato Reels, são vídeos mais curtos, às vezes a gente faz cortes aqui também nessa live para que você possa acompanhar. E a gente está em multiplataformas, né? Além de estar no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no TikTok, nós estamos no YouTube. Então, e podcast também, se você gosta de ouvir, às vezes no trânsito, na academia, saiba que você pode procurar pelo Juntos na Mesma Direção, no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast preferido. Dito isso, dados os recados, vamos lá, vamos começar. Vou beber a primeira água do dia, paciência, porque eu falo bastante, né? Não tem ninguém aqui para falar comigo, eu preciso falar sozinho, é preciso se hidratar também. Um minutinho. 5 segundinhos, na verdade, né? Nada de um minutinho. Vamos lá. Fui traída, perdoei, mas não consigo confiar novamente. Primeiro, antes de entrar na questão da confiança, como confiar novamente, é possível confiar novamente, como chegar ao ponto de confiar novamente, vamos falar da segunda parte, que é a parte do perdoar, ou talvez a gente pode até esbarrar na primeira parte, que é a parte do trair. Mas vamos falar do perdoar, né? Devo ou não perdoar uma traição? Essa resposta, ela é única de cada pessoa. Por que, que eu digo isso? Porque nós temos o que eu chamo de. O que eu chamo não, né? Enfim, nós do mundo do desenvolvimento pessoal conhecemos como valores internos. Algumas pessoas têm valores mais propensos, eu ia falar que algumas pessoas têm valores diferentes das outras, mas todas as pessoas têm valores diferentes das outras. Mesmo que o nome seja o mesmo, a regra talvez não é a mesma, mas enfim, isso é um assunto para uma outra live. Mas enfim, algumas pessoas têm alguns valores mais propensos ao perdão, que levam mais ao perdão. Talvez um valor família, algum valor tradição, enfim.
valor religião, né, vida religiosa e tudo mais, e a dissolução de um casamento fere profundamente esse valor. E aí, nesses casos, quando você tem esses valores muito acentuados dentro de você, é muito provável que você vai perdoar uma traição. Por outro lado, se os seus valores vão contra isso, né? Se são valores muito mais de independência, de amor próprio, se são esses seus valores, dificilmente você vai trair uma traição, você vai perdoar uma traição. O que eu quero que vocês fiquem claros com isso, de que quando eu estou falando sobre os valores, cada um tem os seus valores, e quando eu estou falando que são esses valores que vão nortear se você vai ou não perdoar uma traição, o que eu quero te dizer é, tome muito cuidado em pedir conselhos para alguém da família, para amigo. É você que precisa sentir dentro de você mesma. É você que precisa olhar o tamanho da dor, olhar se vai ferir o valor seu, perdoar, voltar, se você vai conseguir, enfim, ou não. E se você não conseguir, e se você não conseguir perdoar, e se o caminho for, enfim, o término desse relacionamento, tá tudo bem. Fique muito bem com seus valores, aceite os seus valores, aceite a sua mentalidade. Mas nós temos que tomar cuidado, nós como no papel de amigos ou de familiar, de ficar metendo a colher e em decisões como essa. Eu estou falando de uma traição e da decisão de perdoar ou não. Eu não estou falando, por exemplo, de agressão física. Se você é um familiar e você está presenciando uma agressão física, uma ameaça, sabe, um ambiente completamente tóxico, aí você tem obrigação de intervir. Você não pode silenciar, você não pode se calar. Mas nesse caso de que não estamos nesse caso dessa toxicidade do relacionamento, se é que existe essa palavra, eu criei ela aqui agora, enfim, desse relacionamento tóxico. Aconteceu uma traição, que, enfim, é uma coisa, vamos aí, cada um vai julgar de uma forma, cada um tem um sistema de valores, e aí a pessoa está pensando se perdoa, se não perdoa, e aí você que tem um valor diferente daquela outra pessoa, você que não vive associado àquele relacionamento, você que não está associado àquele contexto, você que não sabe absolutamente nada do que passa no coração daquela pessoa, de fora, na frieza e na distância, você se sente às vezes no direito ou no dever de dar uma opinião, de dar uma sugestão. Não faça isso. Você pode até ouvir a pessoa, às vezes a pessoa precisa conversar, até porque quando ela conversa, ela clareia a mente. Mas se essa pessoa realmente está em muitos conflitos por isso, peça ela para procurar uma ajuda profissional, peça para ela ir atrás enfim, de terapia, ou de repente uma ajuda da religião, né? Eu sei que algumas igrejas, os pastores ou os padres, eles atuam também, tem até formação para isso, eles atuam também nesse papel de conselheiros e tudo. Mas não vá você que não tem, enfim, conhecimento nenhum nisso, que você não consegue diferenciar muito os seus valores dos valores do outro, e você está associado com você mesmo, dá um palpite e de repente, sabe, e aí você dá um palpite para voltar porque você tem um valor família, mas aquela pessoa não tem, e aí ela te escuta, ela volta, e aí o casamento vai virar um inferno por alguns meses, talvez uma nova traição vai acontecer, até que vai, enfim, vai terminar de vez, ou pode até partir de repente por uma agressão. Ou o contrário, né? Você não deve perdoar de forma alguma, mas aquela pessoa tem esse valor família tão grande que vai ferir muito mais ela não perdoar do que e terminar. É muito melhor para ela perdoar do que não perdoar. Então, assim, pra gente fechar com essa primeira parte do perdoar, devo ou não perdoar, ouça os seus valores. Se você está em conflito e não está conseguindo tomar essa decisão, procure uma ajuda especializada que vai te ajudar, uma pessoa que vai te guiar na tomada dessa decisão, não uma pessoa que vai tomar essa decisão por você, porque essa decisão é sua responsabilidade. Mas não vai ouvir pessoas que estão despreparadas. Às vezes você vai ouvir aquela amiga e o casamento dela tá para não falar um palavrão aqui, tá péssimo também. O casamento dela não tá nada funcional, sabe? Não tem companheirismo, não tem parceria. E aí você vai lá ouvir aquela amiga, que também não tem um relacionamento legal, como se ela fosse, de certa forma, uma autoridade para falar sobre relacionamento. Mas, enfim, deixando essa parte do perdoar ou não perdoar para lá, vamos para a parte da confiança, né? Esse caso foi o seguinte, passando rapidamente aqui, obviamente, pela ética da terapia, nomes não serão citados, a gente vai apenas discutir, fazer um estudo de caso aqui. Uma pessoa me procurou, porque o relacionamento estava chegando ao fim, e, enfim, ela queria trabalhar toda essa questão, porque ela se sentia de que ela não conseguia, enfim, como se tivesse, devido a experiências, traumas do passado, ela não conseguia se mostrar
verdadeiramente quem ela era pro marido. É como se existisse uma pessoa completamente emocional, sentimental, mas que para o marido e para as outras pessoas era tido como uma pessoa fria, uma pessoa de certa forma que ficava na sua, que não demonstrava carinho. Mas ela se tornou isso porque ela criou uma casca em volta dela e que impedia ela. Enfim, o relacionamento estava realmente chegando ao fim e chegou ao fim. Quando ela me procurou, eles já estavam decididos que iam se separar. Ele só estava procurando um local para que ele pudesse, enfim, fazer a mudança. Uma, duas sessões ele saiu de casa, ela até veio muito mal para essa sessão pós a saída de casa dele. A gente fez, enfim, fez todo um cuidado ali na clínica para que ela pudesse, enfim, se recuperar daquele baque da saída do marido de casa. Um, 2 meses depois, ele volta a entrar em contato, ela já estava se fortalecendo, ela já não, enfim, não foi correr atrás, estava cada vez melhor, veio ele atrás. E aí, enfim, eles conversaram, ele pediu para voltar e tudo mais, e ela descobriu que nesse meio tempo ele havia voltado para ex, e aí tinha uma filha e tudo mais, só que não deu certo novamente essa tentativa de retornar com o passado. Ele meio que quebrou a cara e quis retornar, e aí ela ficou naquela: volto ou não volto? Será que eu vou confiar novamente? E a dor, porque ao que tudo indica, ele já estava conversando com ela enquanto nós estávamos juntos, tanto é que ele saiu de casa e já estava com ela. Enfim, ficou toda essa balança, esse conflito interno: devo ou não devo voltar? Fiz tudo, enfim, guiei ela por todo um processo para que ela pudesse enxergar qual era a melhor solução. Levantamos prós e contras das duas situações, quais eram os ganhos que ela tinha em voltar e quais eram as perdas que ela tinha em voltar. Quais eram os ganhos que ela tinha em não voltar, quais eram as perdas que ela tinha em não voltar. Trouxemos muita clareza para ela e ao final do processo ela falou: olha, a minha decisão é voltar, a minha decisão é perdoar, porque eu sinto que eu preciso me dar essa outra chance de ser feliz na vida. E assim, ela fez e trouxe, né? Ele veio, né? E ele veio por livre e espontânea vontade fazer terapia também, né? Então a terapia, que era uma terapia individual, acabou se tornando uma terapia de casal também, e as conversas vão. E aí veio o ponto da confiança. Por mais que ela, enfim, está feliz no processo, por mais que eles estão se dando bem, ele percebeu mudanças gigantescas nela, porque aquela casca dura dela, que não permitia ela ser a pessoa que ela era, pelos traumas que a vida, enfim, fizeram ela criar, ela havia conseguido transpor essa barreira e começou a se apresentar como ela era. Então tinha feedbacks positivos dos dois lados, mas ela não conseguia confiar. E aí a gente começou a fazer um trabalho muito longo e extenso com relação a esse tema confiança. Primeiro, uma cobrança exacerbada no começo, né? Ela queria controlar absolutamente tudo do jeito: agora para eu confiar em você, os termos são esse, você não pode mais mexer no celular enquanto estiver lá fora, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo, você não pode mais isso. Vocês acham, você que está me acompanhando aí agora no ao vivo ou no gravado, que funciona? Vocês não acham, pela experiência de vida de vocês, que a pessoa que quer fazer algo errado, ela vai fazer, ela vai encontrar uma brecha? Então nós conversamos muito sobre isso. Eu quero inclusive saber a opinião de vocês, se vale a pena, se é válido todo esse circo, toda essa limitação de liberdade do outro. O que ela estava conseguindo fazer era piorar a qualidade do relacionamento. O relacionamento que voltou a mil maravilhas começou a ficar pesado. Começou a ficar um relacionamento que não vale a pena ser vivido. Não valia a pena ser vivido pelos dois. Porque por mais que ele estivesse ali de corpo e alma, comprometido inclusive a recuperar a confiança que ele sabia que havia quebrado de certa forma, topando um nível de cumplicidade gigantesco, não era suficiente para ela. E que cobrava mais, e que cobrava mais, que sufocava mais. É como se, enfim, como se ela tivesse um certo gostinho dessa vingança de vou fazer a vida dele no inferno agora. E aí ela começou a perceber que começou a declinar também. Tipo, não estava a decisão dela de eu preciso perdoá-lo, eu preciso voltar com ele porque eu mereço me dar mais uma chance de ser feliz. Só que as atitudes dela estavam deixando ela longe de ser feliz. Muito pelo contrário, ela estava inclusive, enfim, triste por brigas, discussões e tudo mais. E nós começamos então todo esse trabalho de confiança. A gente fez inclusive algumas sessões individuais com os dois, porque os dois tinham questões individuais, né? Na terapia de casal, às vezes,
Nós, o ideal é a gente sentar sempre o casal, ele e ela, ou ela e ela, enfim, se for um casal homossexual, sentar os dois, né? Trisais, por enquanto eu não atendi, então eu não posso falar de sentar os três. Sentar os dois e a gente começar, enfim, passar por todas as questões. Primeiro a gente começa por toda uma parte de autoconhecimento para que ele se conheça, para que ela se conheça, para que eles se conheçam, para que eles possam entender e criar estratégias para uma convivência mais branda e mais, enfim, mais calma, mais legal. E a gente vai passando por esses processos de autoconhecimento. Depois a gente passa por processos de ensinar a comunicação, como eles podem comunicar melhor, como eles podem deixar mais eficiente a comunicação um com o outro, até para aumentar as chances de menos ruído, porque ruídos de comunicação é com certeza a principal fonte de brigas e discussões num relacionamento. Muitas vezes nem era para se brigar, mas a forma com que foi falado, conversado, foi tão rude que ali começou uma desconexão e uma briga nasceu. Então a gente passa por esse processo na terapia, a gente passa por um processo de descoberta sobre formas de amar um do outro, resoluções de conflito, enfim, tem todo um processo. Só que durante essa terapia de casal, você às vezes identifica alguns traumas, algumas coisas. Por exemplo, o ciúme muito grande tem a ver lá com a primeira infância. Muitas vezes nós estamos falando de uma criança que talvez ficou de certa forma largada de lado por papai e por mamãe, por qualquer motivo, talvez pelo o outro irmão que surgiu, ou talvez por outros eventos que fez ela ter ou ele ter dar aquele significado de abandono, e às vezes o abandono nem é real, mas a criança na primeira infância, aconteceu uma situação e ela deu aquele significado, e aí ela cresce uma pessoa completamente insegura, completamente ciumenta. E aí quando a gente identifica esses pequenos casos, a gente passa, enfim, por uma terapia individual. Enfim, sempre que a gente identifica isso numa terapia de casal. E a gente começou então a trabalhar essa questão da confiança, da confiança, da confiança. O que eu quero falar desse caso para você que está nos ouvindo, que talvez já passou por isso, ou espero, se você não passou por isso, eu espero que você não passe por isso. Eu acho que você também espera, mas se você talvez conheça alguém também que passou por isso, né? A primeira dica é que eu já te dei, ou orientação. Se você conhece alguém que já passou por isso, ou está passando por isso, fecha sua boquinha, não vai dar conselho. Não é momento de conselho, porque você não consegue, por mais empática que você se considera ser, se pôr totalmente na posição do outro, da outra, porque você não consegue sentir, você não está contextualizado naquilo ali. Mas enfim, dito isso, se você conhece alguém que passou por essa situação, e enfim, manda e compartilha para essa pessoa. A pessoa que traiu, ela precisa ter um papel, ela tem um papel fundamental neste processo de retomada da confiança. E ela não pode se omitir desse papel. Primeiro porque se ela chegou a algum ponto né, que nós estamos julgando se traiu, enfim, por que traiu, o que levou à traição, enfim, quais são os motivos, quais são as razões. A traição aconteceu, ponto. Se essa pessoa se arrependeu, abriu seus olhos de verdade e quer retornar, essa pessoa precisa, a partir do momento em que ela tomou a decisão de retornar, assumir um papel ativa na reconstrução dessa confiança. E às vezes ela vai ter, por exemplo, inclusive, que por um tempo aguentar essa cobrança excessiva e entregar. Porque se ela cometeu o que ela cometeu, se ela fez o que ela fez e ela volta do tipo, não, no meu celular você não mexe, eu não te dou satisfação, não te deixo você, enfim, vou conversar no telefone longe de você, você está plantando ainda mais, você está semeando ainda mais a semente da desconfiança. Porém, a pessoa que perdoou, a pessoa que está passando por esse processo de se sentir desconfortável, de sentir, sabe, que não consegue confiar, desconfia até do sono, né? Se a pessoa está ali dormindo e está de repente sonhando com alguma coisa e está com um leve sorriso no rosto, a pessoa já fica paranoica, né? Tem uma música do Kid Abelha que fala sobre isso, sobre os ciúmes, o que, que você estava sonhando, algo do tipo. Não lembro muito bem da letra aqui agora. Essa pessoa também precisa assumir um papel muito ativo de resolver essa questão. Procurando uma ajuda profissional ou procurando, enfim, um conselheiro da sua comunidade, uma pessoa que tenha uma certa autoridade para falar nisso, pra falar sobre isso, buscando o autoconhecimento. O que eu quero dizer é que se os dois resolveram retornar, os dois precisam assumir esse papel.
Não é nem papel de quem traiu e não é nem um papel de quem foi traída. É juntos, de mãos dadas, juntos na mesma direção. Né? Por isso que esse nome é bem sugestivo desse perfil aqui, juntos na mesma direção. É assim que vocês precisam fazer. E aí a gente começou a criar toda uma estratégia para esses dois, e esses dois começaram então a se dar bem, ficar cada vez menos pesado. Ela percebeu que não adianta, não adianta ela dar significados terríveis para as coisas que vinham despertando os ciúmes nela. Porque depois que eles se tornaram, eles não retornaram morando juntos, né? Como ele tinha saído de casa, eles se retornaram, mas se tornaram ainda meio que como um namoro, planejando o retorno, voltar a morar junto. Então eu estava em casa e eu entrei no Facebook, ou eu entrei em tal rede social e eu vi que ele estava online, meia-noite, 1 hora. E com certeza ele estava falando e tal. Não tem como você saber disso, a não ser que você tenha, enfim, rastreado não, eu acho que é rastrear, né? Enfim, colocar algum aplicativo de espionagem no celular do outro, onde você consegue ter acesso a tudo que ele está fazendo. Não faça isso. Não faça isso. Ou a não ser que você tivesse uma câmera na casa dele que focasse na tela. Fora, e nada disso tinha, né? Ela não tinha nem plantado algum aplicativo de espionagem no celular dele e nem tinha uma câmera. Tudo não passava de suposições. Tudo não passava de significados que ela estava dando para uma situação. A situação era uma só. A situação era: o namorado estava online meia-noite. O que isso significa? Nada. Absolutamente nada. O único significado que isso tem é: o namorado estava online meia-noite. E aí ela decidia dar um significado. E quando ela decide dar um significado, ela tem uma escolha nas mãos dela. Ela podia dar um significado limitante, que ia acabar com a paz dela, que ia deixar ela para baixo, que ia deixar ela pior, que ia fazer talvez ela entrar num ciclo de ansiedade, de raiva, de frustração, de preocupação, de medo. Ou ela tinha a escolha de dar um significado possibilitador. Independente de qual resultado que ela desse, o fato não mudava. O fato de que ele estava meia-noite usando o celular. É só o que sabemos. E aí a gente começou a trabalhar com ela esse poder do significado. Peraí, se as coisas não estão na sua mão e você não tem a resposta, por que você está escolhendo dar um significado que te deixa para baixo? Por que você não dá um significado que te deixa mais calma, mais leve? Porque no fim, independe do significado que você dá. Se você der um significado limitante ou possibilitador, o fato não vai mudar. Se ele estava assistindo um filme no YouTube, assistindo Reels no Instagram, ou vídeos no TikTok engraçados, dando risada para pegar do sono, ou se ele estava conversando com uma terceira pessoa, não muda. Ele ia continuar a fazendo o que ele estava fazendo, independente do significado que você deu. Então a gente começou a trabalhar essa questão dos significados que são dados e, enfim, a gente começou a ver uma transformação muito grande nesse caso. Do lado dele, foi trabalhada essa questão da necessidade. Peraí, você assumiu, você pisou na bola, você reconheceu, se arrependeu, pediu desculpas e você retornou. Você tem um papel gigantesco nas suas mãos agora, de trabalhar, de elevar à enésima potência esse seu poder de cumplicidade. Porque é assim que se reconstrói uma confiança, é na base desse fortalecimento dessa cumplicidade. Porque se ele deixava ela inquieta, se ele fazia as coisas e evitava trabalhar essa cumplicidade, o relacionamento ficava cada vez mais deteriorado. A qualidade ficava cada vez pior. E não era isso que ele queria, e não era isso que ela queria. Então ele assumiu esse papel, ele entendeu e assumiu esse papel de que, ok, eu preciso então agora, se eu tinha uma cumplicidade, sabe, nível X, eu vou multiplicar por 10x agora. Porque dessa forma eu auxilio ela com essa questão. E ela também com essa questão de trabalhar o significado, de trabalhar o amor próprio, de trabalhar uma série de coisas. E aí as coisas se resolveram. Então, para fazer toda uma conclusão dessa live aqui, né? Fui traída, perdoei, mas não consigo confiar mais. Primeiro, se você não está conseguindo sair dessa situação sozinha, ou se vocês, né, já que vocês voltaram, perdoei e não estou conseguindo mais confiar, já que vocês voltaram e estão vivendo essa situação, ele
mostrando muito disposto a não fazer mais, não cometer mais o erro, mas você mesmo assim não conseguindo, tem alguma coisa que está ali dentro de você te incomodando muito, procurem ajuda. Procurem ajuda. Vão atrás de terapia, vão atrás, enfim, de um conselheiro, de uma autoridade que possa ajudar. Mas procurem em terapia, procurem ajuda especializada. Não vá cair na besteira de falar com a mãe, com o pai, com a amiga, com o amigo, porque eles não têm, talvez, eles sabe essa capacidade de olhar de fora, de não julgar, essa capacidade de não colocar os seus próprios valores, essa capacidade de fazer uma escuta ativa, de identificar sinais em você, te ajudar, enfim, de certa forma a sair disso de uma forma precisa. Então é preciso você não cair nessa armadilha de ouvir qualquer um para tomar a sua decisão, porque qualquer um não vive a vida que você vive. Qualquer um não está no contexto da história de vocês. Lembra que eu falei no começo? E assim, sem querer, eu falei, nós não vamos cair nisso, de culpar por que a traição aconteceu. Mas lembra no começo que eu te falei que essa pessoa tinha criado uma casca muito dura ao redor dela por traumas terríveis vividos no passado, com ex-maridos e com os pais também? E essa casca terrível estava, de certa forma, destruindo o relacionamento deles. Então tem uma série de coisas. Não fiquem sofrendo por essas questões uma vida inteira. Procurem ajuda especializada e em poucas sessões vocês vão ver a transformação e a mudança que isso vai acontecer. É isso, eu quis compartilhar esse tema com vocês hoje, achei um tema interessante para a gente conversar, então quis trazer ele aqui, fui traída, perdoei, mas não confio mais. Aliás, eu coloquei até um comentário ali em cima, mas eu esqueci de fixar o tema, né? Eu vou fixar agora no fim. Do que adianta fixar no fim, mas tá aí, né? Fui traída, perdoei, mas não confio mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, de repente, mais casos, mais, enfim, curiosidades sobre algumas situações e tal, mandem nos comentários, sugiram um tema pra live, para que a gente vai vir aqui, vamos trabalhar, vamos fazer, enfim, a live para que vocês possam, enfim, começar a trazer um pouquinho de clareza. E siga o perfil, né? Porque a gente, além de fazer lives, enfim, de trazer casos reais aqui, para que vocês escutem e reflitam, de repente estão passando pela mesma coisa, possam tirar algum insight, nós vamos falar também sobre algumas, enfim, algumas ferramentas bem importantes, bem interessantes, que se você pegar, introduzir e começar a levar para o seu relacionamento, ele vai realmente mudar de estado, né? Ele vai mudar a qualidade dele, vai se tornar aos poucos um relacionamento que vale a pena ser vivido. Então eu agradeço a participação de todos, fiquem ligados no perfil, sempre que tiver uma live a gente faz toda uma divulgação prévia para que vocês possam acompanhar. Um abraço e boa noite a todos e todas.